Falei até em sinais do tempo, muito interessante, um pouco complicado. Hoje, para quem não sabe, nós estamos em processo de adoção de criança. Não que a gente já tenha uma criança em vista, mas tem que passar por vários processos para entrar na lista nacional de adoção. E hoje, na última etapa, agora só faltam 2 semanas para completar toda a etapa e vamos, de fato, entrar na lista, né? Mas hoje, pela primeira vez, nós participamos de um grupo, nem sei como chamar isso, grupo de ajuda, ou autoajuda, ou de grupo de compartilhamento, de pessoas que querem adotar crianças. Teve 12 casais lá sentados durante 2 horas ali no fórum compartilhando, e dos 12 casais, 3 eram homossexuais. E doeu o coração, confesso, ouvindo essas pessoas tão amadas por Deus, porém, com certeza, praticando algumas coisas que nós e a palavra de Deus abomina, né? Falando com tanto entusiasmo, né, sobre a questão de adoção de filhos e perguntas que psicólogos tiveram que responder, como explicar para um filho que tem 2 mães e nenhum pai dentro de casa. Então, para nós que temos um código de ética baseado na palavra de Deus, foi um pouco difícil, né, aguentar esse debate, mas esses são os sinais dos tempos. Mas não nos amoldemos ou não nos conformemos com o presente século, mas nós renovamos a nossa mente, segundo a palavra de Deus, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: não tome forma dos presentes século, mas renova a sua mente. Amém? Glória a Deus. Todos nós estamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, eu quero compartilhar essa palavra e eu quero começar com algo muito importante que eu sempre repito e eu quero inculcar. Tem tanta gente, tantas organizações, tantas filosofias, tantas linhas de pensamento tentando inculcar coisas dentro de nós, através da televisão, através da mídia, através de redes sociais, tanta coisa, mas eu quero muito inculcar isso dentro de você. E o seguinte: em tudo que nós fazemos, nós sempre devemos saber os porquês que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Amém? É importante esse princípio. Você não deve fazer nada simplesmente por fazer e sem pensar o que está por trás dessas coisas. Tenha uma medida saudável de pensamento crítico, e para entender certos mecanismos, para entender por que você está fazendo o que você está fazendo. Para mim, pelo menos, sempre foi muito importante, e a história mostra que as grandes tragédias aconteceram ao longo da história humana, quando as pessoas pararam de perguntar por que se deve fazer as coisas que está se fazendo. As pessoas que simplesmente fazem, porque todo mundo está fazendo, também vou fazer. Então, se a nossa vida serve de algum exemplo para você, eu quero lhe ensinar a insistir com isso. Por favor, seja um ser humano pensante e sempre pergunta por trás das coisas os seus porquês. Amém? E na igreja não é diferente. Você deve saber por que nós fazemos as coisas para você se tornar mais convicto. Interessante, nós estávamos conversando com a mãe, agora recente, que a sua filha está cursando psicologia, e uma família cristã de líderes, e a filha, hoje já com 20 anos, tendo toda uma educação cristã, ela passou por fortes questionamentos da sua fé
por causa da faculdade. Porque quem estuda ciências humanas tem que estar muito firme na sua fé. Ciências humanas são serviço social, psicologia, filosofia, um monte dessas coisas, IAS, né? Psicologia, filosofia, essa coisa toda, ela vem com muita coisa contra a nossa fé. Aliás, Deus está absolutamente excluído desses assuntos. Mas do outro lado, eu falei para essa mãe, olha, eu creio que a tua filha, ela vai sair dessa fase fortalecida na sua fé. Porque é saudável questionar certas coisas. Para você entender por que você crê do jeito que você crê. E não ser simplesmente um papagaio evangélico e porque alguém te falou é desse jeito e ponto. Você deve saber por que você crê, o que você crê, para que você crê. Amém? E hoje eu quero falar sobre um assunto muito conhecido nosso, mas quem sabe de uma forma um pouco diferente. Eu quero falar sobre o porquê e como se compartilha a palavra no grupo familiar. Ok? Eu quero lhe explicar porquê e como se compartilha a palavra no grupo familiar. Amém? Você que está anotando, você também... na internet, estamos gravando, né? Na internet que está nos assistindo, anota aí em nome de Jesus. Então, a primeira parte, por quê? Por que nós compartilhamos a palavra de domingo no grupo familiar? Por quê? Pergunta a pessoa que está ao lado, por quê? Por que a gente não pega estudos separados? Ou por que a gente não usa uma outra dinâmica? Por que compartilhamos a palavra que é pregado no domingo no grupo familiar? Ou no caso das crianças, o que está sendo estudado na salinha, ou dos pré-adolescentes que está sendo ministrado para eles ali. Por quê? Primeira resposta. Porque nós cremos de todo o nosso coração que Deus fala através das ministrações. Então, a primeira resposta, por que nós compartilhamos a palavra de domingo no grupo familiar, é porque nós cremos que Deus fala através das ministrações. Eu quero, obviamente, te dar uma base bíblica, não é simplesmente uma ideia de alguém, mas nós cremos na palavra de Deus que diz que a igreja deve prestar atenção, deve estar ligada naquilo que o Espírito fala a ela. Então, olha só, eu quero te compartilhar uma convicção minha, de todo o meu coração, estou te falando. Eu acredito que nessa igreja, em nossos núcleos, em Magé, eu creio que quem assume o lugar onde eu estou agora, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo, que ele fala, o princípio que essa pessoa ensina, é algo que o Espírito Santo inspirou naquela pessoa, e ela está compartilhando com a igreja. Graças a Deus, nós fazemos, é um código genético que nós recebemos do nosso apóstolo Ari Caetano, graças a Deus, nós recebemos um código genético de ter muito cuidado de quem assume esse lugar onde eu estou agora. Tem pessoas que acham, poxa, mas na comunidade tem poucas, sabe, são muitas vezes as mesmas pessoas que pregam. Isso tem uma razão, tem um porquê por trás. Porque eu sou o anjo dessa igreja e é minha responsabilidade para que quem esteja ministrando sobre a sua vida, esteja ministrando vida, esteja ministrando com respaldo, esteja ministrando a palavra de Deus para você, amém? Por isso nós não somos uma igreja que simplesmente qualquer um que entra aqui, sobe aqui e fala alguma coisa no microfone, ou ministra, pega um instrumento e começa a ministrar, você toca, glória a Deus, foi Deus que te enviou, meu irmão, vai lá e toca. Existem igrejas que fazem isso, eu não tenho coragem de fazer isso, jamais faria isso. Por quê?
Porque eu sei que quem ministra aqui de cima, seja com dança, seja com instrumento, seja com voz, seja ministrando a palavra, está ministrando o que está aqui de dentro sobre todas as pessoas que estão aqui nesse salão presente. Então, queridos, às vezes eu fico arrepiado, mas não é pelo Espírito de Deus, é por nervoso, quando eu fico sabendo que, tem pessoas que entram em outras igrejas e, aleluia, glória a Deus, 2 semanas depois já está pregando, sem a pessoa ter a mínima ideia de como está a vida da pessoa. Então eu acredito no fundo do meu coração que quem assume esse lugar onde eu estou agora, ele fala da parte de Deus. Se o pastor Márcio falou sobre Mical no domingo, eu creio que essa igreja, a Comunidade Evangélica Cristã de Cabo Frio, tinha que ouvir essa palavra que o pastor Márcio ministrou. Eu sei que isso, pastor Márcio, ouvindo isso traz um temor sobre o nosso coração. Eu não subo aqui de qualquer jeito, vamos ver onde isso vai dar. Eu busco a Deus, a minha esposa busca a Deus. As pessoas que sobem aqui, eu creio que tiveram um tempo com Deus e estão revestidos do Espírito Santo e estão usando, claro, as suas palavras, mas o princípio que está sendo ministrado vem de Deus. Amém? Então, se o pastor Márcio falou sobre Mical, você deve prestar muita atenção, porque algo para essa igreja sobre esse princípio que foi falado no domingo. Se ele fala sobre pessoas que olharam da janela e até ridicularizaram o mover de Deus, você deve abrir os seus ouvidos e ouvir o que está sendo falado, porque eu acredito que apesar que é o pastor Márcio que está ministrando, mas é o Espírito que fala com a igreja. Então, queridos, em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, quando é registrado as 7 cartas que o próprio Jesus edita para serem enviadas às igrejas, todas elas terminam da mesma forma. E a igreja ouça o que o Espírito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então eu creio que Deus fala com a igreja, é Deus que fala com a igreja, não sou eu que falo com a igreja, não é minha esposa que fala com a igreja, não é o pastor Márcio, não é o pastor Júlio, quem que seja que está ministrando para a igreja, amém? Então, por quê? Porque eu creio que Deus fala através das ministrações de domingo. Essa é uma das razões porque nós usamos a palavra de domingo para ser compartilhado no grupo. Amém? Por quê? Pergunta a pessoa que está do seu lado, por quê? Segundo ponto, porque nós precisamos absorver o que foi falado. Segunda razão, porque nós ministramos a palavra, compartilhamos a palavra de domingo no grupo familiar. A igreja deve ficar muito atenta ao que está sendo pregado e deve dar crédito ao que está sendo falado. Eu tenho uma convicção comigo, eu já pensei como a gente poderia fazer isso, mas eu creio que você vai entender, apesar que nós vamos continuar, obviamente, nesse ritmo que nós estamos, mas deixa eu lhe compartilhar uma convicção minha. E eu não estou falando de mim, eu estou falando de uma, creio eu, assim, de uma totalidade. Eu penso o seguinte: as palavras que estão sendo ministradas, não só aqui, mas em Magé, nos nossos núcleos ligados a essas igrejas, realmente são palavras muito boas mesmo. Não é à toa, por favor, me entenda bem, tudo é para a glória de Jesus, mas não é à toa que eu estou sendo convidado do jeito que eu estou sendo convidado. Não é à toa. Se fosse água com açúcar, ninguém queria me ter em lugar nenhum. Mas há uma razão, porque uma semana eu estou em um lugar, outra semana eu estou em outro lugar, eu tenho procurado a colocar as coisas de um jeito que eu não posso desfalcar essa igreja, é aqui que Deus me plantou, mas não é à toa que
numa semana eu estou em Roraima, outra semana eu estou no Rio Grande do Sul. Semana que vem não vou viajar, e tem uma boa razão para isso, porque o Marcos e a Letícia vão casar, aleluia. Se Deus quiser, eu estou fazendo o casamento deles. Mas na semana seguinte já estou ali no norte do estado, em São Fidélis. Na semana seguinte em Campos, e assim vai. Não é à toa, o pastor, aliás, o Marcílio, o secretário da associação do MDA, está atrás de mim, porque tem convites para irmos juntos para a Alemanha, falando sobre MDA. Então, entenda bem o que eu estou lhe falando, você deve prestar muita atenção. Eu penso o seguinte, ainda, voltando ao meu pensamento, eu penso, essas palavras têm sido tão boas, que é quase um desperdício ter 4 pregações no mês, porque às vezes não dá nem tempo de mastigar bem uma. Teve pregações tão fortes, para não falar de mim, eu vou falar da minha esposa, seja do pastor Júlio, que pregou aqui, que eu fui impactado por aquela palavra, mas às vezes não dá tempo de realmente refletir, meditar a respeito. Este versículo que eu acabei de usar, da renovação da nossa mente, vem da pregação dele, Romanos 12:2, aquilo me impactou, do jeito que ele falou, eu nunca tinha ouvido falar daquele jeito, daquele versículo, foi muito bom. Eu acho que daria para 6 meses compartilhar isso no grupo familiar. Mas teve outras pregações muito boas. Teve a minha esposa falando sobre a família de Ló, teve eu falando sobre perdão, teve agora o pastor Márcio falando sobre Mical, teve outras pessoas, sabe, aquela ministração do Tadeu integrado da pastora Angélica, meu Deus, como diz, a gíria, dá pano para manga, que coisa. Mas a razão por quê, a segunda razão é porque nós precisamos absorver o que está sendo falado, ou pelo menos tentar, entre essas tantas vozes que tem por aí, tanta preocupação, a gente está se preocupando com avião que caiu, com 239 pessoas, e nada contra isso, é uma coisa terrível, mas às vezes é tanta coisa para a gente se preocupar ao mesmo tempo, que a gente não tem mais tempo para se preocupar com aquilo que realmente, na nossa vida, que Deus está falando para a nossa igreja, para a gente absorver aquilo. Eu fico pensando nessas pessoas que ficam o dia todo, claro, melhor do que uma rádio do mundo, mas ligado na rádio evangélica, que tem 1, 2, 3 mensagens por dia, e depois fica ligado na televisão evangélica, melhor, obviamente, do que do mundo, mas que compram DVD e assiste durante a semana. Eu falei, meu Deus, para onde vai toda essa palavra? Mas a segunda razão é porque nós precisamos absorver o que foi falado. Essa é uma das razões, os porquês, porque nós usamos a palavra de domingo. Sabe, querido dirigente de grupo familiar, você precisa ser a primeira pessoa a receber a palavra de domingo. Não se torne um profissional que simplesmente já aprendeu o jeito de pegar aquela folha, fazer o bate-papo. Será que tem um pouco, talvez não na totalidade, mas um pouco de Mical dentro de você? Eu não sei. É para você absorver a palavra. Desde aquela mensagem que para mim foi forte. Eu sei que parece uma coisa estranha, mas para mim foi forte porque fui eu que preguei. Sobre perdão. Mas desde lá eu já ouvi tantas histórias de falta de perdão, aqui dentro, até mesmo de líderes. Falei assim, eu não consigo, eu não vou, não quero. Mas nós precisamos ser os primeiros a absorver a palavra. Amém? E uma outra coisa ainda em relação à ministração que é pregada aqui no domingo. Ela é individual para nós, comunidade evangélica cristã de Cabo Frio. Ela é para nós. Deus não faz erro. Se ali no SEI, não é a mesma mensagem. Eu creio, o mesmo princípio. Que Deus está inspirando, o Espírito Santo está inspirando quem está ministrando lá. Para quem?
para aquelas pessoas que estão sentadas lá, mas aqui ele está ministrando para as pessoas que estão sentadas ali dentro, aqui dentro, amém? Então, nós precisamos absorver essa palavra, porque ela é nossa, ela não é da igreja metodista, ela não é, pode até ser que uma pessoa assista pela internet também seja abençoada, mas essa palavra que deve ser ouvido pela igreja, porque através da pessoa que está aqui, o Espírito fala a essa igreja, ela deve ser em primeiro lugar, ser ouvido por essa igreja, amém? Ela é individual, entenda uma coisa, existem palavras muito boas, gerais, existe, nada contra, tem grandes pregadores, você pode ser abençoado por aquela palavra. Eu gosto quando certo pregador fala sobre a polêmica de célula-tronco, aborto, essas coisas, é muito interessante você aprender o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito, mas tem palavras que são para nós somos nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É uma palavra que Deus falou para nós. É o momento que nós estamos vivendo. Eu entendo quando o apóstolo Ari fala assim, olha, é legal ouvir os louvores dos outros, mas normalmente as igrejas cantam sobre o momento que eles estão vivendo. É gostoso falar assim, sabe, cantar as músicas com Fernandinho, mas normalmente, pelo menos até um tempo atrás, aquelas músicas refletiam o momento que a igreja batista de Campos estava vivendo. Agora o ministério dele está um pouco mais separado, mas até então era um momento da igreja. E nos abençoam, sim, mas eu creio que Deus marcou o momento daquela igreja. Quantos estão entendendo? Eu sonho ainda com a unção e também a qualidade de momentos que a gente vai cantar as nossas músicas. Não nossas porque gravamos, mas uma música que fala do momento que nós estamos vivendo. A comunidade aqui está vivendo. Não a gente canta o que os outros estão vivendo. Quantos estão entendendo que eu não estou querendo ser egoísta, eu estou falando explicando algo importante. Isso tem a ver o porquê nós ministramos a palavra de domingo lá no grupo familiar, porque nós temos que absorver, igual uma esponja, pega a água, nós temos que absorver, sugar essa palavra que é para nós, amém? Quantos estão entendendo? Quantos estão dormindo? Ninguém, que bom. Terceira coisa e última, o porquê. E talvez seja, obviamente, o resumo óbvio, para pôr em prática o princípio ensinado e ministrado. Por que nós compartilhamos a palavra no grupo familiar? Para pôr em prática aquilo que está sendo falado. Você sabe que uma pregação pode ser muito empolgante, dependendo da pessoa, da graça que está sendo derramada na hora de ministrar. A pessoa pode se empolgar, pode pular. Às vezes eu fico impressionado quando eu vejo pessoas se empolgando tanto, quando o pastor Arão está aqui, se empolga com a mensagem. O cara é muito dinâmico, ele senta, ele sobe na cadeira, coloca o dedo na cara de todo mundo, fala, e pai, todo mundo crê, vou prosperar, minha vida vai mudar. É empolgante. Mas a empolgação, obviamente, não é o alvo final de uma pregação, apesar que o pregador em si, agora, obviamente, não estou falando do pastor Arão, mas o pregador em si, ele gosta quando vê o povo correspondendo. Como é gostoso ver pessoa chorando, e, sabe, pá, aleluia, glória a Deus, e pá. Aí o pregador desce aquelas escadas, poxa, foi usado por Deus, e nada contra isso. Mas esse, obviamente, não é o alvo final. As pessoas falaram assim quando Jesus terminou o sermão do monte. Eles falaram assim, que é isso? Esse homem fala como quem tem autoridade. Ele não fala igual os fariseus. Ele estava falando, as pessoas estavam empolgadas. Agora, o alvo final de uma pregação, obviamente, não é empolgação aqui domingo à noite. O alvo final é a igreja absorver e colocar isso em prática em nome de Jesus. É essa a razão, a terceira razão, porque nós usamos a palavra de domingo lá no seu grupo familiar.
Amém? Só uma observação ainda em relação a isso. Cuidado, lembre-se do princípio do respaldo. Usando esse exemplo da ministração sobre perdão, quantos lembram essa pregação sobre perdão? Alguns poucos. Que bom, eu não preciso buscar outra palavra para domingo, já tenho o esforço. Sobre ser perdoado e perdoar. Para mim, impactante essa mensagem. Agora, como, querido dirigente, você pode ajudar os outros no compartilhar da palavra, se você tem coisas... Eu não estou falando que você tem que ser perfeito, não é isso. Mas se você estiver ainda retendo perdão e mantendo assim, guardando raiva ou ressentimento de alguém, como você vai ministrar no grupo familiar? Você lembra? O terceiro porquê é pôr em prática. Pôr em prática. Então, se você quer ajudar os outros a compreender o assunto, você precisa ser o primeiro a praticar. Amém? Agora, segunda coisa, como compartilhar a palavra no seu grupo familiar? Primeira pergunta foi por quê, e agora eu quero falar do como. Primeiro, seja o facilitador da conversa. Você já está careca de saber. Mas, infelizmente, na supervisão que a gente faz, a gente ainda encontra gente falando muito, falando demais, repregando. Às vezes, dirigente fala 20 minutos e depois, né, não é isso, não é isso? Tá bom. Então, querido, você deve falar pouco. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fale pouco. Na verdade, você quase não fala nada. Você é aquela pessoa que conduz o bate-papo entre as pessoas. Eu estou com minha folha de mensagem e eu pergunto, Wellington, o que você tem a falar a respeito disso aí? O Wellington vai falar. Eu posso falar, Márcio, o que você achou do que o Wellington falou? Eu só estou distribuindo, facilitando esse momento. Tem gente que fala no final. Né, Wellington? O Wellington falou, sim. Então, você também concorda, Márcio? Então, próximo ponto. E a turma fica lá meia hora. Você é o facilitador da conversa, mas quem conversa não é você. São os outros. Amém? Então, como a gente compartilha a palavra? Facilitando. Você é o facilitador. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Facilitador. Ali não é o seu palco, ali não é, sabe, aqui no Brasil não é tão comum, mas nos Estados Unidos se coloca assim uma caixa numa praça pública, elas sobem ali e começam a discursar. Mas o grupo familiar não é o seu ponto de pregação, meu irmão. Amém? Segunda coisa, como a gente compartilha a palavra? Mantenha o foco. Você está lá como irmão mais velho dessas pessoas para ajudar no compartilhar. Você é responsável para que a conversa não tome um rumo diferente do que teve no domingo. Voltando ao assunto do perdão. Tem N formas de você falar sobre perdão. Tem um monte de pontos de vista para você olhar para a mesma coisa. Você pode falar sobre perdão de um jeito, de várias formas. Você pode falar sobre perdão ao seu pai, você pode, às pessoas que te ofenderam, você pode falar sobre perdão de uma forma assim, de várias formas. Mas no domingo foi falado de um jeito, e você está lá para manter o foco da conversa. Amém? Agora, seja carinhoso. Faz cara de carinhoso para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim, que seja carinhoso.
Vamos lá, você sabe fazer cara de carinhoso assim? Seja carinhoso, poxa. Agora fala para a pessoa que está ao seu lado. Porém firme. Com pessoas que saem do foco. Você está lá para isso, viu? Eu estou te explicando como compartilhar a palavra de domingo lá no grupo. Então tem pessoas que viajam. Quantos sabem que tem pessoas que viajam? Parece aquela sonda que foi enviada para Marte lá. Seja carinhoso, porém firme, e traz a pessoa de volta para o foco de domingo. O que o Espírito falou à igreja no domingo. Talvez o assunto que ele está trazendo é até um assunto interessante, porém, não precisa ser besterol. Talvez seja uma forma de pensar, uma linha de pensamento até interessante, mas não foi o foco de domingo. Interessante, só abrindo parênteses. Esse negócio de computador tem um negócio chamado autocorreção, né? Quantos já lutaram com esse negócio de autocorreção? Toda vez que eu escrevo discipulado, ele muda a palavra para dissimulado. Está amarrado em nome de Jesus. Mas o ponto que eu quero falar é o seguinte: não deixe a pessoa nesse momento abrir coisas íntimas demais. O lugar para isso é o dissimulado. Não, é o discipulado. É brincadeira. O lugar para abrir as coisas íntimas não é o grupo familiar. Gente, nós já ficamos sabendo de cada horror. Porque às vezes tem pessoas tão carentes que não importa mais quem está por perto. Ela... Imagina sobre essa questão de perdão, a pessoa abrir coisas sobre, vamos supor, uma menina dentro da igreja, que o pai também está dentro da igreja, ela vai abrir coisas que o pai já fez com ela dentro do grupo familiar. Não é lugar para isso. Mantenha o foco. Lugar para isso é o discipulado. Amém? Por isso o discipulado, ele é 1 a 1. Lugar de intimidade, de contar intimidade, é discipulado 1 a 1. Não tem problema a pessoa se abrir, mas quando chega muito na intimidade, o lugar para isso é o discipulado. Terceira coisa, como? Envolva todos. Envolva todos. O alvo é envolver todos neste bate-papo. Aí está a principal razão. Presta atenção, essa é a principal razão porque nós multiplicamos grupos familiares. Porque quando um grupo chega a 12, a 14 pessoas, fica quase impossível você ter um bate-papo, um compartilhar da palavra com qualidade. Se tem 14 pessoas e cada um fala apenas 2 minutos, que é quase impossível, você já tem 28 minutos de compartilhar da palavra. O problema não é só falar só 2 minutos, é ficar 26 minutos quieto. Para algumas pessoas esse é o problema, não é verdade? Eu queria acrescentar uma coisa. Inclusive também, não é verdade? Quantos sabem do que eu estou falando? Envolva todos nesse bate-papo. Então, com amor e carinho, fala para a pessoa que está falando, com amor e carinho. Com amor e carinho, corta os mais falantes. Mas é com amor e carinho mesmo. Não é com amor e carrinho. Cala a boca. Pô, pelo amor de Deus, tu não cala a boca não, é? Para de falar besteira. Pô, deixa o outro falar. Não faça isso. Com amor e carinho. Com amor e carinho. Cala a boca.
Brincadeira. Quantos estão entendendo que é com amor e carinho? Do outro lado, cutuca. Pega o seu dedo e cutuca a pessoa que está ao seu lado. Cutuca. Os mais tímidos, não força, não pula no pescoço. Fala! Cutuca. Ô, querido, você tem uma opinião? Qual é a sua experiência? Você quer falar alguma coisa? Cutucar com amor e carinho. Você já sabe cutucar com amor e carinho? Você sabe, queridos, todos têm uma opinião sobre aquilo que está sendo falado. Ninguém pode ser um besterol, mas pelo menos a pessoa vai aprender a se comunicar. Então, cutuca. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Cutuca. Não é para rir para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim, cutuca. Envolva todos, porém, não se deixe envolver com questões polêmicas nesse momento. Este momento não é para discutir questões doutrinárias ou assuntos semelhantes. Se alguém tiver, e eu sei que você já vai pensar de novo em algumas pessoas, se alguém tiver uma opinião que bate fora, quantos estão pensando em alguém? Chame-o para conversar ou esclarecer o assunto em particular. A pessoa falou uma coisa que bateu fora, não mata ela com os olhos. Não. Rapaz, pensamento interessante. Depois, não aqui agora, mas depois eu quero conversar com você sobre isso. Depois em particular, pega assim. Brincadeira. Mas tem assuntos que só vai atrapalhar a reunião. Então, com amor e carinho, porém com firmeza, você fala assim, querido, legal, mas depois eu quero falar com você sobre isso. Só que, vamos voltar ao assunto que foi falado no domingo? Então, por favor, se alguém tem uma opinião que bate fora, não repreende, não fuzila com seus olhos, eu vou te pegar lá fora, ou alguma coisa assim, não faça isso. Chama ele, olha, depois eu quero conversar, quero esclarecer esse assunto bem esclarecido para você, mas interessante, viu? E você vai levando a pessoa. Amém? Amém? Quarto, já estamos terminando. Depois com o quinto ponto, tá bom? Mas estamos no quarto. Como compartilhar a palavra? O alvo, no final de tudo isso, é a mudança pessoal. O alvo é a mudança pessoal. Sabe, porque na hora de compartilhar, é muito comum que as pessoas começam a falar dos outros. Perdão, fulano de tal, é muito ruim de perdoar, porque fulano de tal, mas o alvo é a transformação, a mudança pessoal. O alvo é levar a pessoa a pensar a respeito de sua própria vida e de suas atitudes. Amém? Então, como? Trazendo, todas as vezes no grupo familiar, o momento final é o seguinte: e você? O que essa mensagem tem a ver contigo? Qual é a atitude que você tem que tomar a respeito daquilo que foi falado? Esse é o quarto ponto de como, trazendo o assunto para um ponto final. Começa assim, e aí, o que você achou domingo? E vai conversando, a última pergunta é assim, e você? Como você vai aplicar isso na prática, na sua vida? O que Deus está falando aqui no domingo não pode passar por cima da pessoa assim, sabe? Só bater, foi legal, gostei da piada, eu gostei, Elisa Tora em ação, que coisa! E o Márcio está crescendo ministerialmente, que bênção! Não, é para atingir a pessoa, para falar, rapaz, o que eu vou fazer com essa mensagem, que o Espírito Santo inspirou a pessoa que estava aqui em cima, ministrar para a igreja, eu faço parte da igreja, ela foi para mim, particular. Amém? Então, o alvo principal é a mudança pessoal. E o quinto, último agora, o como compartilhar a palavra. Termine com oração.
pois somente Deus que pode realizar a transformação. Não é um bom bate-papo, não são os bons argumentos, não são os pontos bem elaborados, não são boas perguntas que transformam a pessoa, mas somente Deus pode transformar a pessoa. Por isso, todas as vezes, terminando esta parte da palavra, você deve orar. Orar pelas pessoas. Às vezes na folha de mensagem vem até uma orientação como você deve fazer isso. Às vezes não tem, mas sempre termine com oração. Pedindo ajuda de Deus, porque é só Ele que pode agir. Só Ele tem a chave de todos os corações. Queridos, eu gosto de debates. Debates, não debates na rádio, mas debates. Debates assim que você usa argumentos, eu uso argumentos. Eu gosto dessas coisas. Eu até com pessoas que não são crentes, que talvez tenham uma opinião tão diferente, num debate, não é combate, é debate. Realmente saudável, de duas pessoas, sem emoções, sem, você é ignorante, mas debates. Você pensa assim, porque você pensa assim, eu penso desse jeito, porque é assim, porque é baseado nisso, não. Eu gosto dessas coisas, eu acho saudável, aquilo que ainda falei da faculdade de ciências humanas, é importante você ter um senso crítico, e você saber porque você é do jeito que você acredita, do jeito que você acredita. Agora, você pode ter os melhores argumentos, mas isso não pode mudar nada na sua vida. Eu me lembro, na Suíça, não sei aqui no Brasil, mas quando chega creio que no 7º ano, o professor é obrigado a falar sobre fumo e drogas. Aqui também é assim, é? Tem um momento que os professores têm que falar a respeito, mas lá é assim. Então, o nosso professor naquela época era slides, né? Mostrava slides, aí, aquele barulho, e projetava, e cada slide feio, pulmões pretos, tubos entupidos, um monte de coisa, pessoas sem, falando com um aparelho assim, arrancaram isso fora, foi horrível, e é para isso mesmo, é para marcar mesmo. E o professor fez aquele discurso, e todo mundo saiu meio apavorado daquela sala, e a gente foi para o pátio. Quem estava lá fora fumando? O professor. Os argumentos que ele estava usando eram válidos, eram bons argumentos. Mas bons argumentos não convencem ninguém de nada. Você conhece médico que fuma? Eu conheço médico que fuma, eles sabem, se alguém sabe, são eles, mas argumentos não mudam as pessoas, mas Deus pode mudar uma pessoa, por isso nós temos que orar no final, amém? Não fala assim, é isso aí gente, terminamos, graças a Deus, mais um grupo familiar, não, você deve orar. Às vezes falei, tem direção específica na folha de mensagem, em outros casos, você pode escolher, mas não deixe de orar. Você pode orar por todos, impor as mãos, não seja muito pentecostal, seja bastante pentecostal, mas não seja demasiado, Power Ranger espiritual, não seja. Mas ore com ousadia, profetize sobre as pessoas, impõe as mãos mesmo. Outras vezes você vai colocar a oração de 2 a 2, um profetizando sobre a vida do outro. Eu gosto tanto dessa forma de orar, porque para combater esse negócio que, se fulano ora por mim, essa oração do fulano é mais poderosa. Eu não acredito nisso. Oração poderosa é aquela feita com um coração sincero. Então, nós temos que ensinar ao nosso povo que você pode orar pelo outro, você pode impor as mãos, repreender enfermidades, demônios, tudo, você foi autorizado, você é um filho de Deus, tanto quanto eu.
E o mesmo Deus que está dentro de você está dentro de mim, e Ele que realiza. Não é a nossa oração, não é a nossa cara feia, não é a nossa expressão de oração, sei lá. Eu sei, eu também me empolgo quando eu oro, mas você está entendendo. Mas termine com oração. Fala para a pessoa, espera aí. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Brincadeira, viu? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Termine sempre esse momento do grupo familiar com oração. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença. Eu sei que eu estou diante de pessoas que muitos deles já são peritos em grupos familiares. Muito obrigado por isso. É uma longa estrada que nos trouxe até aqui. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor vivifique essas palavras, porque, Senhor, na supervisão temos visto algumas pessoas falhando um pouco nessa área. E, Senhor, eu sei que esse é um momento central do grupo familiar. É tão importante a gente saber o porquê. Senhor, obrigado, porque nós temos a oferecer os porquês. Não falamos simplesmente, é desse jeito, não questiona. Não, Senhor, nós queremos cumprir a Tua palavra. Eu creio de todo o meu coração que quem está aqui em cima fala da Tua parte. Ninguém está colocando as suas ideias, aquilo que nós achamos. Eu creio que quem sobe aqui é inspirado pelo Espírito Santo, Senhor. E por isso a igreja precisa aprender a ouvir a Tua voz, prestar atenção naquilo que o Espírito está dizendo à igreja. E a maior ferramenta que nós temos são os grupos familiares, é esse momento de compartilhar a palavra. Senhor, nos dá esse entendimento a cada dirigente, Senhor, a cada supervisor que está lá para verificar se isso realmente está acontecendo. Senhor, nos guarda a sermos, Senhor, fazemos do grupo familiar o nosso ponto de pregação. Nós estamos ali só para supervisionar, só para direcionar, só para facilitar esse momento, mas as pessoas conversarem entre si, Senhor, e a gente manter o foco em cima daquilo que foi falado aqui no domingo. Muito obrigado, Senhor, nós abençoamos cada grupo familiar aqui representado, Senhor, também os irmãos que não puderam estar aqui, mas que, Senhor, a gente possa aprender a fazer um grupo familiar dinâmico, que realmente é gostoso de participar, Senhor, em nome de Jesus. E nós olhamos para Ti, porque só o Senhor pode mudar, transformar as pessoas, vivificar as letras no coração da pessoa e levar à prática dessas verdades, Senhor. Nós contamos com Tua ajuda, Senhor. Aliás, a obra é Sua, nós estamos aqui para Te ajudar, Senhor. E faça a Tua obra, Espírito Santo, aviva a Tua obra ao longo dos séculos, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos vão ter muita qualidade no compartilhar da palavra essa semana ali? Aleluia! Glória a Deus.